Quero entrar nesse pique total que o Thiago Lima entrou hoje nesse jornal, viu. Pelo amor de Deus, que maravilha, ele respirou, não pirou e conseguiu dar as notícias aí no primeiro bloco. Obrigada, Thiago. Quarta-feira, 4h10 da tarde, chegando aí os 10 minutinhos. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre saúde mental, seu programa semanal, que aborda esse tema aqui pela Jovem Pan. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o doutor Abraão Dornelas, ele que é oncologista do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Doutor, muito obrigada. Nós estamos aí no novembro, a gente está falando sobre a prevenção do câncer de próstata. É um prazer falar com o senhor, viu? Ô, Patrícia, obrigado você ao convite, a todos os ouvintes aí do Ceará, de Fortaleza, esse povo tão querido. Para mim é uma honra poder falar um pouquinho sobre a saúde do homem. A gente precisa se preocupar enquanto homem com a nossa saúde, em nos cuidar, em nos prevenir, ter hábitos saudáveis para que de fato a gente diminua aí o número de casos de câncer, em especial os números de câncer de próstata para a população. Doutor, e eu trouxe o senhor aqui justamente para o nosso programa, para o nosso debate aqui sobre saúde mental, porque a gente sabe que existe um grande tabu quando se fala de câncer de próstata, né? Na verdade, a gente tem aí o Novembro Azul, que é uma data simbolicamente para poder falar sobre a prevenção, só que o câncer de próstata, ele está aí, tem que ser falado todos os meses, e eu queria entender do senhor, que está aí dia a dia com teus pacientes, o porquê que tem tanto tabu para poder fazer os exames preventivos, principalmente esses exames tão, importantes para a saúde do homem. O tabu com o câncer é uma realidade, isso é com câncer em geral, em especial com câncer de próstata. Mas a gente não pode ter esse tabu. Não pode ter esse tabu, Patrícia, primeiro porque o câncer de próstata é o tumor mais frequente no homem. Ele acomete aí aproximadamente 70.000 novos homens todos os anos no Brasil. E esse é um tumor que tem um índice de mortalidade altos. Então, é muito importante que a gente fale sobre diagnóstico precoce, tratamento precoce, porque diagnóstico precoce, tratamento precoce de câncer de próstata significa maiores taxas de cura. Se a gente pega essa doença no início, se a gente consegue diagnosticar precocemente e fazer o melhor tratamento para esses pacientes, a gente aumenta em muito as chances de cura dessa doença, as chances de cura vão ser superiores aí a 90% nos pacientes que têm doença extremamente inicial. E, portanto, a gente vai conseguir impactar positivamente na saúde física e na saúde mental dos homens. Então, o Novembro Azul é uma iniciativa em que a gente tenta relembrar os homens que eles precisam se preocupar com a sua saúde, que eles precisam de fato procurar o médico e que a gente precisa pesquisar doenças, em especial aí no Novembro Azul, o câncer de próstata, para que a gente faça diagnóstico precoce e aumente as taxas de cura. Doutor, e a gente está aqui no estúdio, né? Eu estou aqui no meio de 4 homens, viu? Que eles estão aqui atentos, ouvindo aí as dicas do senhor, porque eu acho que para a gente falar sobre qualquer área aí da saúde, a prevenção é tudo, né? E quando o senhor fala que a gente tem que quebrar esse tabu, essa parede aí que existe, principalmente por conta do exame que precisa ser feito, né? Eu queria que o senhor explicasse aqui, inclusive para os meninos que estão atentos aqui no estúdio, que não tem nada de grave para poder fazer o exame preventivo, principalmente para poder detectar algum problema na próstata, né? Eu acho que é fundamental, Patrícia, que a gente discuta 2 assuntos. O primeiro dos assuntos é como eu, como homem, posso prevenir o desenvolvimento de uma doença e, em especial, prevenir o desenvolvimento do câncer de próstata. Então, o que a gente pode fazer, o que está no nosso alcance, é manter bons hábitos de vida, uma alimentação adequada, não fumar, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, praticar atividade física e ter um peso corporal adequado. Isso está na nossa mão, isso está no nosso alcance para prevenir o desenvolvimento do câncer de próstata. O outro ponto é como rastrear o câncer de próstata para que, de fato, a gente faça o diagnóstico de forma precoce. Nós temos basicamente 2 exames: um exame de sangue, chamado PSA, ou antígeno da próstata, e um exame de toque retal.
O grande tabu envolvido em câncer de próstata é ao redor do exame de toque retal. É claro que o exame de toque retal pode implicar em algum desconforto local, mas é um exame absolutamente inócuo, que é um exame fácil, rápido, que é feito na privacidade do consultório. Portanto, é muito mais tabu do que de fato problemático, de fato um exame que agride o homem. E aí o que eu acho que acontece é muito mais um medo de agressão da masculinidade, mas a gente tem que entender que é muito mais importante que a gente tenha uma vida máscula saudável do que a gente ter uma doença. Então não faz nenhum sentido a gente se apoiar em uma masculinidade de eu sou homem, eu não faço exames porque eu não preciso, porque eu sou super-homem. Isso não é uma realidade. Todos nós estamos suscetíveis a ter diagnósticos de doenças, todos nós precisamos nos cuidar e nos prevenir dessas doenças, e isso é uma verdade absoluta também para o câncer de próstata. Doutor, eu queria que o senhor falasse, principalmente para a gente poder falar sobre prevenção, né? Quais são os principais sintomas, assim, que o homem precisa ficar atento em relação à questão do câncer de próstata, que pode dar sinais, mesmo que ele não tenha feito o exame de PSA, que é o exame de sangue, não tenha feito o exame retal. O que pode ser um alerta aí? Eu queria que o senhor listasse alguns itens. Claro, esse é um ponto delicado, porque o câncer de próstata, nas fases iniciais, costuma ser uma doença assintomática, ou seja, uma doença que não manifesta nenhum sintoma. E ele vai manifestar sintomas normalmente em fases mais avançadas. Esses sintomas são alterações urinárias, com dificuldade para urinar, com jato urinário fraco, sangramento na urina, dores ou desconfortos no abdômen e na pelve, seriam os principais sintomas que poderiam ser encontrados nesses pacientes. Mas, mais uma vez, eu reforço: a gente não deveria esperar o desenvolvimento de sintomas para de fato fazer o diagnóstico dessa doença. Se a gente conseguir fazer o diagnóstico dessa doença antes do aparecimento dos sintomas, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter melhores resultados de tratamento e maiores chances de cura. E isso é uma verdade, Patrícia. Hoje a gente evoluiu muito nos tratamentos para o câncer de próstata, a gente tem tratamentos muito modernos e as chances de cura dos pacientes estão cada dia maiores. Doutor, tem alguma idade específica que o homem precisa lá já fazer o primeiro teste de PSA? Como que isso funciona? Como que funciona aí no consultório, quando o senhor recebe um jovem, né, que está preocupado já com a questão da prevenção? A partir de qual idade seria bacana fazer esses exames preventivos? Claro. Essa é uma recomendação um pouco controversa, Patrícia, porque o Ministério da Saúde recentemente retirou a recomendação de realização dos exames preventivos. Esse é um assunto polêmico em medicina. Mas o que a gente sabe é que um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata é o envelhecimento. Portanto, quanto mais a idade passa, quanto mais o tempo passa, maiores são os fatores de risco do desenvolvimento do câncer de próstata. Por isso, a gente fala que naqueles pacientes que têm mais de 40 anos e têm uma história familiar com muitos casos de câncer de próstata, a gente deveria ter uma atenção especial para esse paciente. Já nos pacientes que não têm história forte para câncer de próstata, 50 anos seria ali a idade recomendada para uma atenção maior à saúde da próstata. Doutor, qual que é a taxa aí entre os cânceres mais, eu não vou dizer agressivos, porque hoje a gente sabe que a medicina está avançada, tratamentos assim espetaculares sendo encontrados e descobertos a todo momento, né? Mas no nível aí de casos de câncer, o da próstata está em que nível aí, em que área, em que colocação? É, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente tem que lembrar sobre a importância da frequência dessa doença. O câncer de próstata é uma doença extremamente frequente no nosso meio.
quando a gente olha para a frequência, para as estimativas do Instituto Nacional de Câncer, a gente tem estimativas de mais de 70.000 novos casos de câncer de próstata todos os anos no Brasil. Então, é muito, muito frequente. E quando a gente pensa em dados de mortalidade, a gente tem dados aí mostrando que um homem morre a cada 40 minutos aproximadamente por câncer de próstata. Então, sem dúvida nenhuma, o câncer de próstata atinge um número muito grande de brasileiros e leva à morte de muitas dessas pessoas. Portanto, a gente deve se preocupar com a saúde da próstata, e esse é um alerta do Novembro Azul. Eu acho que o Novembro Azul é um momento de conscientização para a saúde da próstata, mas é também um momento de conscientização para a saúde do homem, para falar para o homem que ele precisa se cuidar. Isso inclui manter peso saudável, praticar atividade física, evitar as diversas doenças que podem acometer o homem, uma delas o câncer de próstata. A gente tem um minutinho ainda, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque muita gente acha que o exame é caro, que não dá para pagar no particular, mas esses exames hoje pela rede pública de saúde, pelo SUS, é possível também, né, doutor? Claro, claro. A gente tem um sistema de saúde hoje muito bem estruturado, Brasil afora. É claro que existem questões que a gente trabalha para melhorar, mas é possível sim ter o diagnóstico de câncer de próstata no Sistema Único de Saúde e receber um tratamento adequado no Sistema Único de Saúde. A gente vem lutando dia após dia para a incorporação de novas tecnologias, de novas moléculas no Sistema Único de Saúde, mas a gente tem sim hoje no Brasil uma distribuição aí de centros especializados no tratamento dessa doença. Doutor Abraão Dornelas, que é oncologista do Hospital Albert Einstein, diretamente lá de São Paulo, integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, do grande doutor Maluf. Doutor, muito obrigada por ter participado, por ter topado falar aqui com a gente. O Instituto Vencer o Câncer é um grande parceiro aqui do programa Não Pire e Respira. Sempre que a gente precisa de algum contato, uma fonte, um médico para poder colocar os nossos ouvintes, telespectadores cientes de tudo, né, o que acontece de novidade aí no meio científico em relação ao câncer, sempre estão à disposição. Muito obrigada, viu? Muito obrigado a vocês e um abraço a todo o povo cearense. Abraço, doutor. A gente vai para um Tchau, rápido tchau. intervalo e na volta tem Thiago Lima. Não pira. Respira.